Sou Fabrini, muito prazer. Vamos recomeçar o nosso encontro. Está sendo muito bom para mim estar com vocês aqui. Peço perdão pela voz fanha. Eu estou numa crise de alergia forte. Eu tenho uma vez por ano, tradicionalmente, essa crise de alergia. Não estou resfriado, não estou gripado, estou alérgico. Então, por isso que estou com essa voz aí totalmente fanha. Bom, vamos então agora para a segunda e última parte. E depois se a gente tiver um tempinho razoável, a gente abre algumas perguntas e a gente interage um pouco. Você pode fazer suas considerações também dentro do tema. Vamos lá. Quarto, nós estamos falando da equipe formada por um líder que é saudável e frutífero. Essa equipe que é formada por esse líder que é saudável e frutífero é liderada por esse sujeito que realiza sonhos. Vamos lá, vamos recomeçar de novo, porque eu comecei de forma esquisita, ficou estranha essa frase. O líder que forma equipes com saúde, com aquele espírito bom que eu descrevi aqui no começo, e que por isso cria uma equipe que dá muitos e muitos frutos, é alguém que vive para realizar sonhos. E aí vamos ter um momento autoajuda aqui no nosso encontro. Você está vivendo um sonho. Isso, queridos, é mais do que a gente pode sintetizar na frase. Eu vou definir para vocês o que para mim, de modo muito simples, é um sonho. Quando a gente fala de ter a casa do sonho, ter as férias dos sonhos, ter alguma coisa idealizada, a gente está beirando a perfeição. Lógico que a ideia, ela não existe, a ideia é uma coisa que não é concreta, a palavra para ideia no latim é idealis, que significa o que está na mente, que não existe. Então, o mundo ideal sempre ganha do mundo real. Porque o mundo real é o mundo que existe, todo cheio de surpresas. No mundo ideal está tudo controlado. Mas, embora a gente não consiga viver na realidade o que é idealizado, a gente pode trazer para a realidade aquilo que está perto da ideia. E isso só é possível se você acreditar que é possível, neste mundo caído, viver alguns sonhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, dentro de instituições históricas, que já existem há décadas no país, dentro de algumas denominações históricas, nós encontramos muitos pastores com os seus sonhos engavetados, porque estão dentro da visão que foi imposta por algumas pessoas do passado, que funcionou muito bem, mas que não é exatamente o tipo de vida que você queria. E aí você passa grande parte da sua vida vivendo o sonho de algumas pessoas que nem vivas estão mais, ou que nem no Brasil estão mais. Viver assim é muito difícil. Se fôssemos espíritas, nós diríamos, tem algum espírita aqui, eu não quero ofender espírita de graça. Não, né? Se tivesse, ia ser uma coisa louca. Mas, se fôssemos espíritas, diriam, eu posso sofrer nessa que na próxima vida eu realizo meu sonho. A gente só tem uma vida, essa vida é brevíssima, a gente vê tudo passando muito rapidamente e não sonhar e não viver sonhos nessa vida é muito difícil, é muito ruim. Então a questão é, quais são os seus sonhos? Por que eu estou dizendo isso? Porque de modo geral, as pessoas que dizem, jovens, né? Eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser professor, eu quero ser psicólogo, quero ser pastor, quero ser professor. Muitas pessoas idealizam uma vida futura tendo como sonho uma vida de riqueza, uma vida de conforto material, uma vida de muito reconhecimento. Os pastores, de modo geral, as pastoras, de modo geral, quando idealizam lá na juventude uma vida ministerial, eles estão falando de sonhos legítimos, porque nós não somos incentivados pela Bíblia a pensar no ministério como fonte de lucro. Nós não somos incentivados pela Bíblia a pensar no ministério como fonte de fama. Nós podemos até
em algum momento do ministério, passei a ter uma vida confortável em virtude do tamanho do ministério, do lugar em que está plantado, de algumas coisas que foram produzidas, da pessoa que um pastor pode se tornar. Isso pode até trazer algum conforto material, mas de modo geral, nós somos o tempo inteiro advertidos a não buscarmos no ministério esses sonhos que são muito seculares. O que eu quero dizer é o seguinte, que os sonhos de um seminarista, de um vocacionado no início, são muito bonitos. São sonhos realmente plantados pelo Espírito Santo. Mas o que acontece muitas vezes é que a gente guarda o sonho. A gente guarda o sonho porque está dentro de uma caixa. A gente sofre o que Émile Durkheim, um dos fundadores da sociologia, chamou de fato social. Fato social, segundo ele, é uma coisa, deve ser entendido como algo concreto, como essa mesinha. Embora o fato social seja uma ideia, um conceito teórico, ele existe na prática, porque é uma pressão que vem de fora para dentro, é externo à pessoa, é universal, todo mundo sente e ela é eterna, já estava, eterna entre aspas, ela antecipou-se a você. Então você chega num mundo em que comer com talher é o correto e não com a mão. Então desde cedo a gente vai adestrando a criança a comer com talher. A gente come e não pode cuspir comida, a criança cospe e a gente empurra para dentro, até a gente vencer a batalha, até o momento que ela para, dizendo, eu tenho que engolir esse negócio mesmo que eu não queira. Então, assim como a criança é adestrada para desde cedo comer com talher, a pedir permissão para falar, a ser preparada para a vida adulta e então viver numa sociedade culturalmente adestrada, isso é fato social, é aquilo que impõe as regras, aquilo que mantém uma cultura, uma sociedade no caminho, e por isso tem essas três características, ela é externa, é universal e é anterior a mim, e por isso eu me submeto, por isso que a gente não questiona os fatos sociais, sempre foi assim. Isso nunca foi feito de forma diferente. Você é maluco? Não existe outra possibilidade. E aí a gente começa a se adequar aos fatos sociais. A gente começa a rezar na cartilha, a orar na cartilha, né? Estou ecumênico a beça hoje, né? Rezando, espírita, estou falando para todo mundo. Vai que, né? Tem um padre aí com a gente. A gente não questiona os fatos sociais porque eles já estavam lá antes da gente. Porque todo mundo faz assim na denominação e porque é externo, é coercitivo, era essa palavra que eu estava procurando. Quer ver o poder de fato social na tua vida? Tenta fazer diferente alguma coisa dentro da sua denominação. Tenta fazer diferente. Você tem a palavra excêntrico, né? Sabe o que significa excêntrico? Ex, fora, center, centro. Uma pessoa excêntrica é uma pessoa que está fora do centro, ela é diferente. Quer ver o exemplo de um fato social? Vamos imaginar que aqui dentro do shopping haja uma academia de ginástica, de musculação. Para ir para a academia, você vai lá, bota uma roupa de ginástica. Se tiver que fazer algum exercício aí sem máquina, eu vou fazer 10 flexões, polichinelo, vou fazer aquela flexão que você levanta e bate palma. Lá dentro está tudo bem. Vem para o palco e faz aqui no cantinho. 1, 2, 3 pulinhos. O que o pessoal vai dizer? Maluco! Mas por que fazer aqui é errado e fazer lá dentro não? Porque isso é uma convenção. Eu moro na beira da praia. Na praia você anda de bermuda, de sunga, com biquíni, maiô. Mas se você sai da praia e vai 2 ruas para dentro daquela forma, você vai ser olhado de forma diferente. Alguém tem que avisar que está na hora de mudar a roupa. 2 ruas depois, fatos sociais. O que eu quero dizer é que cada denominação aqui, por mais nova que a sua seja, elas possuem fatos sociais. E ai de nós se questionarmos aquilo que já está imposto, porque é coercitivo. E isso faz com que a gente não viva os nossos sonhos. E é muito ruim. Sabe por que a gente idolatra algumas figuras públicas? Porque são pessoas que tiveram coragem de viver os seus sonhos. Às vezes a gente segue uma pessoa com paixão, com admiração e devoção, porque ela vive o teu sonho. E aí você banca aquele sonho, você compra a música, você compra a roupa, você compra o pacote turístico, você compra tudo aquilo que aquela pessoa sugere e possui, porque ela teve coragem de viver um sonho. Então, queridos, nós somos as pessoas que precisam pôr em prática um sonho, porque Deus não
produz crente em linha de esteira, como a Volkswagen. Vamos produzir 300 pastores de uma forma só. Vamos produzir 700 obreiros de uma forma só. Deus é artesão. Ele faz cada um de nós de um jeito, é como impressão digital, íris dos olhos, não se repete. Então a questão é, você tem vivido um sonho ou você está vivendo o sonho de outro? Eu não estou incitando rebeldia, eu estou só querendo despertar a tua coragem de pôr em prática um projeto que vai fazer com que você acorde feliz para realizar um sonho. Sonhar é ver algo que desejamos muito, mas que ainda não existe. Para mim, basicamente, sonho é isso. Sonhar é enxergar alguma coisa que a gente quer muito, mas que ainda não existe. Isso tem um poder enorme sobre a nossa vida. Crianças que sofrem muito, têm muitos sonhos, e por isso mentem muito. Crianças que sofrem muito abuso de pai e mãe, crianças que são criadas em casas com muita violência, crianças que são criadas com muitas privações, têm muitas idealizações e muitas vezes mentem muito porque constroem este mundo sonhado e tentam botar na realidade agora, porque só é possível viver isso mentindo. Mas a verdade é que muita gente que está no topo da sociedade hoje como referência, foi gente que sofreu muito lá atrás. Então não subestime o poder do sofrimento, porque ele pode fazer com que você idealize um mundo, sonhe com uma realidade que você vai construir. Nenhum amém? Que público difícil. É de sonho que eu estou falando, é do ministério que você diz assim, eu posso dizer de todo o meu coração, eu não posso reclamar do meu ministério. Porque ele é uma bênção, ele está para além do que eu sonhei. É muito ruim quando você está vivendo o sonho do seu conselho, quando você vive o sonho do seu grupo externo, quando você vive o sonho de gente que às vezes nem gosta de você. É muito ruim, é muito pouco para um homem e para uma mulher que um dia foram chamados e separados para conduzir o rebanho de Deus. Sonhar é ver aquilo que ainda não existe. Moisés via a terra prometida. Moisés nasceu aonde, queridos? Canaã? Um de cada vez, por favor, sem confusão. Onde é que ele nasceu? No Egito. Onde ele foi formado? No Egito. Ele não saiu do Egito, é aquela história, vivia num país, num lugar tão maravilhoso, que não tinha noção de ver uma coisa pobre como aquela terra. Ele está lá sendo criado como um príncipe, mas Deus pôs no coração dele o sonho com uma terra de liberdade. Ele via a terra prometida. Davi entrou na história meio que desavisado, foi levar bolo para os irmãos na batalha, viu Davi, viu Golias lá desafiando todo mundo, entrou na história, ganhou fama e de repente no meio do processo ele entendeu, Deus me chamou para unificar as tribos e levantar uma bandeira única sobre essa nação. Unificar esse povo. Foi a desunião que atrapalhou a vida no período dos juízes, era cada um fazendo como queria. Davi conseguiu botar todo mundo junto, ele sonhava com Israel unificado. João Batista sonhava com o quê? Com um povo arrependido, com um povo pronto, com um caminho nivelado, com as pedras retiradas. Ele era aquela pessoa que ia à frente do rei para preparar o lugar para o rei. Lá em Niterói, toda vez que vem um dignatário, um chefe de Estado, alguém muito importante, normalmente estuda-se o trajeto daquela autoridade. Vai passar por qual rua? Vai jantar em qual lugar? Vai visitar qual estabelecimento? E antes vai uma equipe grande de assessores. Nós recebemos há pouco tempo na cidade, para um evento interessante, uma parceria que a Prefeitura de Niterói estabeleceu com a Prefeitura de Jerusalém. Então veio pela primeira vez em Niterói o embaixador de Jerusalém, nós fomos ao evento, foi um evento super legal, ele me prometeu uma viagem a Israel, não pagou até agora. Se eu encontrar com ele, eu vou cobrar. Pastor, o senhor já foi a Jerusalém? Falei, nunca. Mas como? Um pastor nunca foi lá? O senhor tem que ir, estou até agora com o cartão dele, não sei se eu ligo, se eu não ligo, se eu ligo, se eu não ligo. Aí, ó, Deus falou, mandou eu ligar, eu vou ligar para ele. Ele só não vai atender, a Mossad que vai pegar quem está ligando para ele. Aí vocês vão ver preso lá. Já viram Falda? Netflix? Tem nada a ver com o negócio, assistam. Falda, F-A-U-D-A.
Vão embora. Deus abençoe a vida de vocês. O seriado é sensacional. Mas vamos lá. Existem pessoas que vão na frente e que preparam a chegada da autoridade. João Batista era essa pessoa que vinha à frente do Messias. O objetivo dele não era ser a atração, o objetivo dele era preparar o lugar para que quando o rei chegasse, ele encontrasse tudo pronto. Por isso é que ele falou para os discípulos, não fiquem preocupados não, a nossa igreja está diminuindo, as pessoas estão indo na igreja do lado, mas era para ser assim mesmo, porque eu sou uma pessoa que nem para tirar a sandália dele eu sirvo, eu sou menos que um escravo. E aí ele vai diminuindo e Jesus vai crescendo. Qual era o sonho de João então? Ver um povo arrependido, porque a gente não entra no reino que estava sendo trazido pelo rei, se não houver arrependimento. Qual era o desejo de Paulo? Paulo era um sujeito inquieto, Paulo era um sujeito que só parou porque foi preso. Ele só parou preso. Só calaram Paulo quando degolaram Paulo. E mesmo preso ele não ficava quieto, escreveu as cartas, as epístolas da cadeia. Paulo sonhava com uma igreja global. Eu tinha posto igreja universal, mas não vou dar esse crédito. Eu estava lá escrevendo, Paulo sonhava com a igreja universal. Falei, não, da Bíblia não. Paulo, o apóstolo, sonhava com uma igreja global. E aí, também estou dando um ibope que não devia, né? Uma igreja no mundo inteiro. Então, queridos, esses homens tinham sonhos. Esses homens tinham ideias e alcançaram suas ideias. Chegaram em seus lugares. Eu vou dizer uma coisa para vocês que vai parecer palestra de autoajuda, mas a única pessoa que pode impedir você de chegar lá é você. É você acreditar na mentira que você não consegue. Que livro você não pode ler? Que lugar você não pode ir? O que você não pode fazer? Veja, não posso mesmo, é impossível mesmo, é inalcançável mesmo. Vocês vão ver que depois que a gente começa a mover a pedra, ela não fica tão pesada como parecia no começo. Sonho é uma coisa muito importante. Líderes que criam equipes saudáveis e frutíferas são pessoas que estão vivendo um sonho, que estão realizando um sonho. O que é que você deseja muito, mas ainda não tem? E para de dizer que não tem porque não te deram. Para de dizer que não tem porque não deixaram. Não seja fraco a esse ponto. E vou dizer, ninguém nos dá felicidade. Ninguém aqui tem o direito de ser feliz, a gente tem o direito de buscar felicidade. Ninguém vai te dar esse sonho, você tem que correr atrás, tem que se indispor, tem que se colocar, tem que dar a opinião, tem que mudar as coisas, tem que pagar o preço. Mas é um preço muito alto, faça a conta. O preço que você paga hoje por embrulhar teu sonho e guardá-lo ali por anos e anos é mais barato do que o sonho de se indispor com A, B ou C? Não é Beyoncé, mas é A, B ou C. A questão é, qual é o preço que você quer pagar nessa vida? Como é que você quer envelhecer? Se você quer envelhecer com amargura, embrulhe o teu sonho. Se você quer envelhecer com inveja, porque você vai olhar o teu colega que estudou menos que você, se preparou menos que você e chegou muito mais longe, pior, chegou onde você não conseguiu, você vai começar a criticar, você vai começar a fazer colocações venenosas, porque no fundo você se tornou uma pessoa invejosa. Por quê? Porque não teve coragem de executar sonho. Então ninguém vai te dar nada. Você tem que conquistar isso. Você tem que correr atrás e experimentar a alegria de dizer, eu estou vivendo um sonho. Quinto, o líder que forma equipes saudáveis e frutíferas inspira as pessoas. Se você estiver realizando o teu sonho, provavelmente você está inspirando as pessoas. Por quê? Uma pessoa que está vivendo um sonho, ela inspira, porque, deixa eu dizer, talvez você nunca tenha pensado nisso. A palavra inspirar, o verbo inspirar é composto da seguinte forma, tem um prefixo in, no latim, que é um antepositivo de introdução, inclusão, ingresso, e você tem a palavra, o verbo spiro, que é soprar. Inspirar é soprar para dentro.
Como uma pessoa que está sem fôlego, quase morrendo, alguém faz uma respiração boca a boca, ela então recebe o sopro de outra pessoa e ela vive, como Deus que soprou nas narinas de Adão lhe deu vida. Inspirar é dar ânimo ao outro, é dar força ao outro. Já a palavra espirrar, o verbo espirrar, é o contrário, é o ex, é o para fora, com spiro. A pessoa que expira, ela sopra para fora. Então, queridos, nós temos que inspirar, nós temos que dar vida às pessoas com o nosso sonho vivo. E quando uma pessoa que sonha compartilha o seu sonho com o outro vai dizer, meu Deus, isso é incrível, isso é maravilhoso. É impressionante ver como que nós seguimos pessoas que estão vendo que nós não estamos seguindo, não estamos conseguindo ver. Muitas vezes no CTPI, o Agreste fala uns negócios e eu penso, como? Muitas vezes ele coloca para nós uma ideia e eu penso, mas impossível, mas ele já está vendo. Eu lembro da primeira vez que nós estivemos nesse lugar, alguns anos atrás, antes da conferência que acontecia na Igreja do Nazareno, aqui em Campinas. Nós estávamos precisando de um lugar maior, porque estava bem desconfortável ali, e viemos aqui. O lugar, gente, sem isso aqui, sem cadeira, é vastíssimo, caríssimo. E aí eu, com a minha pouca fé, olhei, acho que é muito grande, aí o outro, não sei, e o Agreste, vamos, um bando de doido, eu vou na doideira dele, então vamos. O lugar lotado hoje. Amém. Eu não conseguia ver, mas ele conseguia. Eu confiei, os outros confiaram e a gente seguiu. Assim é em nossa igreja. Agora, para sonhar é preciso ver. Por que você deixou de ver? Por que você tirou do seu radar o sonho que Deus te deu? Ele não pode estar feliz com isso. Deus te chama antes da fundação do mundo, antes de tudo existir, Ele diz, Fabrini vai ser assim, assado, vai casar com Viviane, vai ter Camila e Felipe de filhos, vai morar em Niterói, tal, e vai viver esse ministério. De repente, ele vê o Fabrini guardando as coisas. Não pode. Pense no teu filho. Você cria o teu filho para ter uma asa maior que a sua, para ter pernas maiores que a sua, para ir mais longe que você, para subir mais alto que você. E de repente você encontra um filho acuado, uma filha acanhada, e dizendo, o que foi, filha? Eu não tenho coragem. Por quê? Porque fulano falou que eu não posso ir. Como? Quem falou? Ela disse isso, mas ela te provou? Não, ela só falou. Mas eu fiquei com medo. Queridos, é de revoltar. Como que alguém ousa diminuir o potencial de um filho meu? Eu enxergo força, eu criei para isso, eu dei condição. Se eu, como pai imperfeito, sinto isso, essa indignação no coração, quando alguém diminui, em nome de alguma coisa que não é nada demais, em nome de uma ética que é besteira, é legalismo, não podemos, não faremos, e a pessoa vai acanhando por causa dos fatos sociais. Deus, que é perfeito, não pode ficar feliz com você embolsando a coisa desse jeito. Então a questão é, o que fazia você querer ir para o seminário? O que fazia você virar noites e noites estudando uma matéria dificílima para poder ter o diploma, para depois ser ordenado, para depois ir para o campo, e agora você se vê mantendo as coisas, batendo carimbo, tá. O que matou isso? Por isso que eu falei que esse encontro do CTPI aqui é para ativar coisas boas e positivas. Líderes inspiradores transmitem emoção positiva, transparecem paixão, a coisa está clara, o sujeito só fala daquilo, contagiam as pessoas ao redor, está todo mundo falando, está todo mundo. Vocês já viram? Eu fui pregar numa igreja imensa, uma igreja com 18 mil membros, e aí a reunião de homens, uma reunião pequena, mais de 1.000 pessoas, só de homens. E eu vi que um dos pastores, aliás, o pastor principal dos homens, um cara sensacional, Fabiano, que nem era o pastor sênior da igreja, ele adorava a Deus com muita simplicidade, descalço. E ele andava, era uma igreja neopentecostal, uma igreja querida, e aí ele andava de um lado para outro, de um lado para outro, e aí eu vi ele, aquilo me chamou a atenção, ele está descalço, meu Deus, está no culto, descalço, que eu não estou acostumado com isso. Quando eu olho para o lado, uns 8 ou 9 adolescentes descalços e adorando do mesmo jeito.
Por quê? Porque eles queriam ser como o Fabiano. Porque eles queriam encontrar o Deus do Fabiano, eles queriam ter a fé do Fabiano, eles queriam ter a espiritualidade do Fabiano. Então é muito bom quando você tem sonhos legítimos, porque pessoas vão querer ir para o mesmo lugar. E se você quer ir para a sua Canaã, as pessoas vão para o lugar certo. Por isso é importante você não embolsar o seu sonho. Sexto, o líder que forma equipes saudáveis e frutíferas será um eterno aluno. Um eterno aluno. Eu falei para vocês que eu tive que dar uma pausa na minha vida, nos meus planos acadêmicos, de estudos, mas nunca perdi a curiosidade, nunca perdi o espírito de aluno. Uma das marcas de um líder saudável é a sua curiosidade. Como é que faz isso? Eu sei que o brasileiro é curioso por natureza. Você pega uma oficina de beira de rua, se for um lugar ali acessível, vai parar alguém para ver a ferramenta, vai parar alguém para ver alguma coisa, qualquer coisa o sujeito desperta a sua curiosidade. De modo geral, a gente é curioso, mas eu não estou falando dessa curiosidade boba. Eu estou falando de alguém que olha para um canto, enxerga uma coisa diferente e diz, interessante. De modo geral, as coisas despertam em nós duas emoções, uma positiva ou uma negativa. Então, por isso que a arquitetura é importante na plantação de igreja, porque a primeira linguagem sua com os de fora é visual. Então, é muito importante que por onde você for, por onde você andar, você entenda que você está comunicando. E as pessoas estão olhando e estão sendo ativadas. Que emoção esse pastor me despertou, positiva ou negativa? Depois vem o refinamento das ideias. Mas no primeiro momento, é numa batida de olho. Então, é o sujeito que olha para uma situação e diz, coisa interessante, não tem nada a ver com religiosidade, não tem nada a ver com igreja, mas de alguma forma, para a cabeça daquela pessoa que só pensa em igreja, vai encontrar alguma conexão com a igreja. Não é assim com você? Por onde a gente anda, a gente vê oportunidades para a igreja. Esse tapete vai ficar lindo na igreja. Esse carrinho de bebê vai ficar um espetáculo na igreja. Esse cachorro na igreja vai combinar direitinho. A gente vê tudo com os olhos da igreja. A gente arruma uma ideia. Esse avião vai ficar lindo no pátio da igreja. Essa logo ficaria linda aqui. Então o sujeito olha e pensa, que coisa interessante. E o primeiro lugar para ele alojar aquela ideia tem alguma coisa a ver com a igreja, com o reino. Então é o sujeito que fica curioso para saber como é que faz isso. Que livro esse sujeito leu? Onde é que ele compra a roupa dele? Como é que é a alimentação dessa pessoa? Que tipo de pensamento ele tem? Que horas essa pessoa acorda? Que horas ela dorme? Curiosidade despertada por emoções positivas. É o desejo de aprender coisas novas, que protege o nosso cérebro. Uma das maneiras de você blindar teu cérebro contra o Alzheimer é estudando sempre, é lendo sempre, é exercitando o seu cérebro. Aprender de tudo que foi importante para a vida, não é só teologia no livro, coisa prática, coisa básica, coisa que vai te ajudar, coisa que vai abrir tua cabeça. Meus melhores amigos, na maioria, são mais velhos que eu. Os meus melhores amigos, na maioria, não são todos, é verdade, mas a maioria esmagadora dos meus melhores amigos são mais velhos do que eu. Por uma razão simples, eles têm mais vida que eu. E olha, essa listinha de coisas que eu coloquei aqui, não é uma lista completa numa pessoa. Essa pessoa tem tudo isso, não. Tem gente que tem uma coisa, mas não tem outra. E eu sou um líder de pensamento estratégico. Um perigo para líder de pensamento estratégico é usar as pessoas como ferramenta. Me serve para quê? Não me serve. Isso é um problema que eu me vigio sempre. Porque as pessoas não são ferramentas. E elas não gostam de ser usadas, como o Larry falou ontem. Mas a minha cabeça automaticamente funciona da seguinte forma. Como isso pode me servir? Como essa pessoa pode me ajudar? De que maneira essa pessoa pode me dar uma aula? Eu sempre que encontro alguém que está acessível e me desperta muito, eu digo, você teria condição de tomar um café comigo? Eu pago o café. Já falou que eu vou pagar o café. E digo outra coisa, vai te custar 1 hora. A pessoa sabe que vai ganhar um café e vai perder um tempo da vida dela de 1 hora. E aí eu pergunto as mesmas coisas de sempre. O que você tinha na cabeça quando você tomou a decisão de chegar onde você está? Como você se tornou essa pessoa? O que fez você se mover dessa forma? E ficamos ali 1 hora, quando dá 1 hora, normalmente a pessoa diz, não, eu estou com o tempo liberado, vamos continuar aqui. Normalmente é isso.
Então, o que eu quero dizer, essas pessoas, os meus amigos não têm tudo isso, tá? O único que tem tudo é Jesus Cristo. Então, às vezes eu estou com alguns irmãos, alguns amigos, que são sensacionais numa área, mas são atrofiados noutra. Mas com eles eu estou esperando, eu estou aprendendo, por exemplo, da sua inteligência. Eu tenho amigos que têm uma capacidade intelectual impressionante, guardam tudo. Eles sabem, por exemplo, qual é a cor da ceroula do João Calvino quando ele escreveu o inciso 4. Eu falei, meu Deus, como é que ele consegue gravar isso? Como é que ele consegue gravar isso? Isso é uma coisa impressionante, ele lembra de tudo. Inteligentíssimo. Pessoas que conseguem articular pensamento. O cara pega uma matéria de direito, associa com teologia e desemboca numa aplicação prática. Acho isso brilhante. Aí eu sento com ele e pergunto, que livro você lê? Como é que você lê? Quanto tempo você lê? Como é que... E eles me ajudam. Tem pessoas que são mais santas do que eu. Gente que chega a constranger. Você fica escolhendo palavra, você fica escolhendo piada. Eu sou muito piadista, sou filho de cearense. Meu pai era extremamente piadista. O meu humor vem dele, com certeza. Então, o perigo de quem gosta de humor é exagerar no humor e estragar uma palestra. Eu estou orando a Deus para Ele me deixar aqui no limite da coisa para a gente poder não ficar chateado. Fabrini passou do ponto. Mas a verdade é que quando a gente está diante de uma pessoa santa, uma pessoa boa... É uma coisa impressionante. Um amigo aqui que eu posso dizer que me serve como essa referência é o Tommy Kids, que é o pastor da Spanish River. Toda vez que eu estou com o Tommy, eu tenho a impressão, não a impressão, eu tenho a certeza de que eu estou diante de um homem santo. É um homem bom. Ele exala isso. Então, estar com ele para mim é um prazer. Né? Ele fala mais do que... Às vezes fala menos, a gente fica junto, ele me abraça, eu abraço ele. É um prazer estar com ele. Eu gosto de andar com pessoas mais bem-sucedidas que eu, pessoas que tiveram êxito e que têm orgulho de dizer, pela graça de Deus, eu conquistei isso, parabéns, ótimo. Brasileiro foi ensinado a ter vergonha de sucesso. Brasileiro é ensinado a se autoflagelar. Olha, eu tenho sucesso, mas eu não valho nada. Eu tenho sucesso, mas é tudo muito ruim por dentro. De alguma forma, a gente tem que depreciar o nosso êxito. Isso não é bom para a cabeça. Vocês já viram como é que funciona? Projeto de plantação de igreja. Fulaninho está num aperto, meu irmão. Ele está vendendo o almoço para jantar. Não está mole. A mulher dele está desesperada. Vamos orar para o fulaninho. Fulaninho entra em tudo que é ciclo de oração. Aí Deus ouve as orações daquela coletividade. Fulaninho começa a se tornar fulano. Não é mais fulaninho, é fulano. E aí você vê, fulano está, benção, ele está crescendo. Daqui a pouco é fulano de tal. Fulano agora ganhou sobrenome. Começa a mudar, não tem tanta gente orando, tem gente pensando, mas fulano está diferente, fulano está meio metido, fulano, daqui a pouco está fulano de tal. Aí você vai ter um monte de crítico, porque você foi bem sucedido. E como dizia Antônio Carlos Jobim, sucesso no Brasil é ofensa pessoal. Você ofende um monte de gente. É um problema. Então, estar com pessoas bem-sucedidas é bom, porque normalmente se tratando de nós, pastores, nós vamos estar perto de gente bem-sucedida honestamente. Eu quero me sentar com esse narcotraficante porque eu quero saber como é que ele consegue organizar de dentro de presídio a coisa. Eu preciso controlar meu povo. Como é que ele controla? É um fuzil? São 2 fuzis? A gente não vai admirar um sujeito. O cara é um sonegador, o cara é esperto demais, a receita nunca pegou ele. Quando está perto, ele escapa por lá. Fulano, como é que eu posso sonegar, lavar dinheiro na igreja? Me ajuda aí. Não. A gente admira gente bem-sucedida que jogou na regra. E aí eu penso, o que fez com que ele se tornasse mais do que um professor? Ele era um grande professor, ótimo professor, agora ele é um empresário. Ele abriu um curso que abençoa dezenas, centenas de alunos. Como é que ele chegou lá? E não só na área profissional, tá? Bem-sucedidos em outras áreas, mas competentes do que eu, dão conta do recado, sem ficar se arrastando pela vida. Olha, eu trabalho muito, mas estou aqui pela metade. Não, o cara está ali inteiro trabalhando, super competente. Então, normalmente, nas mesas, eu me sinto mais bobo. Eu me sinto o mais infantil. E é bom, porque esses caras estão me dando chute, dizendo, vai. E se eu não for, eu passo vergonha. Eles vão botando o nível cada vez mais alto, e assim tem sido para mim. Como eu falei, é por isso que eu dou o meu tempo ao CTPI, por causa dos diretores do CTPI. Eu os vejo como pessoas que estão à frente de mim,
que estão caminhando a passos largos, eu preciso segui-los, imitá-los. O desconforto é constante, eu me sinto menos do que eles, me vejo atrás deles, e isso me faz crescer, me faz amadurecer. Eu acho muito estranho quando eu vejo um homem de 30 anos tendo como seus grandes amigos meninos de 17. Tá? Pode ser preconceito da minha parte, mas eu acho muito estranho um homem casado ter como melhor amigo solteiro, porque são vidas muito diferentes. Vai dar problema. Homem casado tem uma vida diferente de um homem solteiro. Então eu acho muito estranho quando homens muito mais velhos querem ser meninos. Não estou dizendo que a gente deve olhar estranho para um pastor que é mais velho e que gosta de mentorear pastor novo. Esse pastor vai trazer todo mundo, como disse o Larry de novo, vocês estão vendo que o Larry me impactou, a linha de chegada não é 20, a linha de chegada é 30. Eu quero puxar para frente. Então, isso faz a gente crescer e amadurecer. Deixa eu ver se eu estou começando. Estou quase terminando a introdução, tá bom, gente? Eu observo esses melhores amigos, como eles cuidam de suas famílias, como esse cara cuida da família dele, qual é a prioridade para a família. Acho que incrível, um cara com tão pouco tempo, é tão amado pelos filhos, ele, em tão pouco tempo de disponibilidade para os filhos, ele consegue ser tão presente, e é super legal, porque sempre que ele tem uma oportunidade, sai com todo mundo, é presente na vida dos filhos, na vida da esposa. Como eles conduzem suas igrejas, uma coisa maravilhosa, o cara está aqui há um tempão, o povo adora ele. Como é que é isso? Como é que é essa relação longeva, bem-sucedida? Como ele administra a sua empresa? Como é que ele lidera as pessoas? Como ele cobra das pessoas? Eu não tive pai presente emocionalmente. Meu pai foi uma pessoa muito distante da minha vida. Está lá no penúltimo capítulo do livro Ser Homem, que você encontra na internet, fácil. Meu pai foi alguém que se afastou voluntariamente dos filhos. Isso nos fez sofrer demais. Existem muitos estudos dizendo que quando o afastamento é intencional, não é imposto pela morte, ele traz muito mais estrago ao coração do filho do que se o pai tivesse de fato morto. E meu pai morava no bairro do lado. Eu cresci sem referência de homem, eu cresci sem referência de comando. Eu tive que aprender a ser líder lendo e vendo líderes liderando. Como é que esse cara chama um funcionário para um papo difícil? Como é que ele trata um empregado da empresa dele? Como é que ele cobra da pessoa? Isso me ajuda. E eu pergunto, você não fica se sentindo constrangido? Ele diz, não posso, porque eu estou abençoando essa pessoa com um emprego. E ela tem que corresponder, porque tem um monte de gente que não está aqui por causa dela. Se ela não quiser tal, tem que botar outro no lugar, que vai honrar aquilo. E a gente vai aprendendo a liderar a igreja dessa forma. E como eles cuidam do seu patrimônio, dinheiro é uma coisa que afeta muito a nossa vida, tá, gente? Quando o dinheiro sobra muito, mexe com a gente de um jeito. Quando falta muito, mexe de outro. O que eu quero dizer é que dinheiro mexe com a gente. Mexe muito. A gente tem que saber cuidar bem do dinheiro, porque pode desviar a gente. Eu sou um eterno aluno, aprendo com os meus erros e com os acertos dos amigos. 7º, penúltimo lugar. Um líder que forma equipes saudáveis e frutíferas costuma ser disruptivo. Essa é a nova palavra no treinamento de líderes. É uma palavra nova. Resiliência está ficando velha, tá, gente? Só vocês saberem disso. Tem que ser resiliente. Descobriu isso essa semana, essa palavra já está velha. Mas ela é ótima para traduzir a nossa capacidade de recomeços, a resiliência. Mas ser disruptivo é importante porque fala de ruptura, fala de fracionamento, fala de fratura. Um líder disruptivo é uma pessoa curiosa. Uma coisa está ligada à outra. Um líder disruptivo é alguém que está disposto a interromper processos equivocados. Mais uma vez citando Jim Collins, do livro Empresas Feitas para Vencer. Eu espero, um parênteses aqui, que você não esteja assim chateado comigo, porque eu estou citando livros que falam sobre empresa, sobre gestão. Por que eu estou falando isso? Porque as nossas igrejas, embora não sejam empresas, são empreendimentos. Embora a gente não vise o lucro financeiro como a empresa tem que objetivar, nós estamos empreendendo algo e temos que ser mordomos de algo muito mais importante que uma Starbucks, que um McDonald's, que um Carrefour. Nós estamos administrando o empreendimento de Deus. E por isso a excelência na gestão é tão importante. Por isso a leitura desses caras do mundo corporativo, para mim pelo menos, é tão importante. Por isso que eu tive que correr atrás para evitar a má gestão, que é a mãe de todos os desperdícios. Um problema do Brasil grave é a corrupção, outro é a má gestão.
Sabe o que a má gestão da nossa biblioteca faz? Quem aqui está com a biblioteca confusa, não sabe direito quais livros tem dentro de casa, compra 2 vezes o mesmo livro. Já aconteceu comigo umas 3 vezes. Eu sou casado com uma bibliotecária. Ela catalogava todos os meus livros com maior amor até nossa primeira filha nascer. Depois ela abandonou essa tarefa. Não tinha como. Porque eu não sabia que tinha um livro, comprei de novo. Joguei dinheiro fora. É assim que acontece na má gestão. A gente joga fora um monte de tipo de recurso. Então, por isso que eu falo tanto de gestão. O Jim Collins, então, fala do sujeito que é disruptivo, que pensa da seguinte forma: tento tudo que eu posso, mantenho o que dá certo. Então, essa é uma regra do Jim Collins no Empresas Feitas para Vencer. Tente tudo o que você puder e mantenha o que deu certo. Lógico que esse tudo para nós não é absolutamente tudo. A Bíblia, a eclesiologia bíblica nos dá os limites. Mas você tem que tomar cuidado que às vezes a denominação faz os limites mais estreitos. E aí você começa a julgar uma igreja vizinha que faz coisas diferentes, você começa a dizer, isso é heresia. Heresia é coisa nenhuma. As peregrinas, as mulheres que foram com os Mayflowers da Inglaterra para os Estados Unidos, as peregrinas só usavam vestido preto. Qualquer roupa de cor diferente era considerado roupa de prostituta. Se uma peregrina chegasse aqui hoje e visse uma mulher que não estivesse usando vestido preto, acordou. Onde eu estou? Campinas. O que é isso? Uma conferência de quê? De pastores? De igreja. Louvado seja o Senhor. Anos e anos de dormência. E vou agora celebrar Deus com as minhas irmãs, que estão usando roupas coloridas. Elas vão dizer que 6 eram mulheres prostitutas. O que eu quero dizer é que a gente tem que tomar cuidado para não canonizar as nossas lentes culturais e ofender filhos e filhas de Deus. Mas elas estão distantes de nós séculos. Meus amados irmãos, dependendo da geografia da tua cidade, a diferença é de alguns metros. Geograficamente, mas culturalmente, séculos. Então, nós temos que tomar cuidado com essa ideia de achar que a nossa cultura é a correta, o nome disso é legalismo. Líder disruptivo é uma pessoa curiosa. Líder disruptivo é alguém que se arrisca, que entra em novos caminhos, que experimenta. Eu gosto disso daqui. A igreja está fazendo bem o Zig. Que legal, a gente tem várias igrejas fazendo Zig super bem. Cantando músicas Zig super bem. Pregando sermões Zig super legais. Administrando zigmamente todas as coisas, mas eu quero fazer zagigamente. Eu quero fazer o zag. Eu quero fazer o diferente. Mas não porque eu gosto de aparecer, mas é porque eu acho que tem um monte de gente que vai gostar do zag, que não gosta do zig. E dizer que quem não gosta do zig está no pecado está errado, porque eu já vi que isso está errado. Porque tem até o zug, que eu não conheço direito, mas tem que fazer o zug e está glorificando a Deus. Lembra de Jesus com os discípulos? E aí chegam para ele, Senhor, tem gente ali expulsando demônio, mas que está no nosso grupo não. Quer que a gente vá lá e dê carteirada e manda parar? Ele falou, não. Deixa eles lá. Eles estão juntando também. Não atrapalha. Então, queridos, é importante que a gente tenha essa cabeça para entender, por exemplo, como eu digo, que a Igreja de Cristo é maior que Niterói. Viajar é bom por isso. Visitar outras igrejas, outros países, é bom por isso. É como uma coisa funciona lá. E o que de lá pode ser trazido para cá? É fazer o zag. Está todo mundo fazendo o zig. Não, eu tenho um chamado para fazer o zig, então faça sem condenar quem gosta de fazer zag, meu Deus. Eu sou o homem do zig. Tudo bem, é teu chamado, é tua vocação. Vá lá, realize com alegria, mas não fique falando de gente que está fazendo de forma diferente. Não fique difamando. E o pior, às vezes, é dentro da própria denominação. E o pior, a denominação está decrescendo. Não tem jovem indo para seminário porque eles dizem deusmelivre.com. Deus me livre porque eu vou ter que congelar meus sonhos. E aí quando vem alguém com coragem para fazer o zag, a denominação pega o fuzil e arrebenta com fúria. Pessoas que estão tentando fazer a mesma coisa, de forma diferente.
Pessoas disruptivas são condenadas no primeiro momento, mas depois são imitadas, tá bom? No começo, olha lá, fulano, exibido, vai cair, vai cair, vai cair, não caiu, vai cair, faz jejum para o cara cair. Campanha de fama, critica, declarações explosivas, irresponsáveis, descuidadas, gente que parou de ler a Bíblia, que diz, se você chamar de tolo, já está cometendo um grande pecado. Aí daqui a pouco o cara vai, não tem como parar, o sujeito virou um Boeing, não tem como segurar um Boeing, não dá. Aí começa a imitar. E imitação é uma ótima forma de elogiar, tá bom? Se estão te imitando é porque você está mandando bem, tá certo? Tomara que você esteja fazendo a coisa certa, porque imitar para fazer a coisa errada é desgraça. Fazer a mesma coisa de maneira diferente exige coragem. Por isso é importante você estar sonhando, porque você diz, ninguém rouba isso de mim. Ninguém rouba isso de mim. Lembra de John Wesley? Quem lembra de John Wesley? Todo mundo lembra de John Wesley. Foi expulso da igreja anglicana. Falou, você não pode mais pregar no território inglês. O que ele fez? Quem lembra? Pegou um caixotinho, subiu no caixote, estou fora do território inglês e blá, 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 e falava. É tido por alguns historiadores como alguém que impediu uma guerra civil na Inglaterra. As diferenças sociais eram tão grandes que havia um barril de pólvora para explodir. O mais pobre com ódio do mais rico, o mais rico indiferente ao mais pobre, embriaguez, devastando os mais pobres, pastores que viviam em tavernas, bêbados que mal liam o Novo Testamento. Surge um homem como John Wesley e vive um avivamento que não tinha igreja mais, que não tinha mais igreja. Do que ele precisou para pregar? De um caixote, só isso. Então não fique inventando história, eu não tenho dinheiro, eu mal consigo ver uma conferência como essa. Para de dar desculpa, você tem o que é suficiente, teu sonho. Um amém cairia bem agora. Amém. Obrigado, espontâneo, natural, assim, uma bênção. E por último, penúltimo, esse é o penúltimo, são 9. Um líder que forma equipes saudáveis e frutíferas costuma se preocupar com pessoas que não se preocupam com ele. Quem são essas pessoas? Os de fora. Um líder que realmente monta uma equipe sensacional. Porque esse é o meu sonho. Trabalhar com pessoas sensacionais. Eu amo trabalhar com pessoas sensacionais. Gente que te entende antes de você começar a falar. Gente que diz, vamos embora. Ou antes da gente ir embora, vamos acertar aqui e ali. Essas pessoas que montam equipes saudáveis e frutíferas se preocupam com pessoas que não se preocupam com eles. Queridos, qual é o pior problema que um ser humano pode ter? Seu pecado. É o problema que o impede a uma vida eterna, que o impede de seguir para o céu. A Bíblia diz que o que nos separa de Deus são os nossos pecados. Olhem para mim, elefante não tem problema para entrar na glória. Zebra não tem problema para entrar na glória. Joaninha não tem problema para entrar na glória. Ratazanas não tem problema para entrar. Vou parar por aqui. Porque eles não são seres morais. Eles não ofendem ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Um porco-espinho, parar. Agora nós temos. Porque nós sabemos o que é certo e fazemos o que é errado. E Paulo diz em Romanos, mesmo que você não tenha a lei de Moisés, você tem a lei da consciência. E ela é o suficiente para te condenar. Estamos todos perdidos e destinados à ira. Ah, mas eu sou romano, nunca ouvi falar de Moisés. Tem problema não, porque teve um dia que você sabia que era para dizer a verdade e mentiu. Isso é suficiente para te condenar diante de um Deus santo. Então, queridos, o problema número 1 do ser humano é sua queda. Não é fome do estômago, tá? O seu problema número 1 é sua alienação de Deus. Se esse é o problema maior, no meu modo de ver, e posso estar equivocado, talvez você tenha um ponto de vista diferente, mas se, para mim, esse é o problema maior, o trabalho número 1 da igreja é resolver o problema número 1 do ser humano. É evangelizar. E evangelizar é mais do que distribuir carta na rua. Evangelizar é ter uma alma aberta, um portal para o céu em si mesmo. É você ser este portal para a eternidade. Não é um dia da semana que alguém vai falar alguma coisa. É o teu estilo de vida ser aberto para você se comunicar com pessoas que não querem se comunicar com você.
Os de fora parecem não se importar com a gente, né, gente? Vocês acham que o mundo de lá de fora morre de amores por nós? Sim ou não? Não. O sentimento é de desprezo. Mas nós somos todos missionários. Uma igreja missional não é uma igreja de gente legal, super moderna, estilosa, que faz um culto bem contextualizado. Isso é contextualização. Igreja missional é uma igreja em missão, de evangelização. Isso é um equívoco que a gente comete. A gente acha que igreja missional é uma igreja com uma arquitetura maneira. Isso é muito importante, na Plena a gente investe muito. Agora, a igreja missional é uma igreja em missão. Nós estamos aqui para salvar o perdido e educar o crente no caminho do Senhor. Estamos em missão 24 horas por dia. A gente precisa montar equipe cheia de gente que se adequa para interagir com os de fora. A gente precisa montar equipe que tem boa vontade para compreender os de fora. É da aula de escola dominical para gente nova convertida que fala palavrão no meio da aula, como acontece às vezes na Plena. Fica todo mundo fazendo cara de paisagem, mas acabou de entrar. Tem crente com 25 anos que fala palavrão ainda, não entendo. Vai exigir que o sujeito que acabou de vir da esquina, com um cheiro de cigarro, de maconha, sei lá o quê, que não fale mais? É legalismo. É usar régua só para os de fora. Então tem que ter boa vontade para entender o lifestyle. Gostaram? Sotaque nova-iorquino? O estilo de vida dele ainda é mundano. Em muitas coisas a visão da gente não muda de uma hora para outra. Mas ele entendeu que só Jesus salva. Você vai ter uma turma para batismo de 3 anos. Meu Deus, 3 anos. Você olha o Novo Testamento, o livro de Marcos, está o eunuco com Filipe, é Jesus. Na minha Bíblia está assustado assim. O que eu preciso fazer para ser batizado? Um curso de 3 anos. Mas eu quero agora. Não, você pode até equivocar. Não, mas eu entendi que ele é o Senhor. Então vamos embora agora. E vamos educando. Porque se não for assim, se o sujeito de fora perceber que é uma lenha, até chegar lá, ele vai embora. Nessa sociedade imediatista, vai embora. Tem que aprender enquanto está andando. Pessoas, tem que montar equipes com pessoas que preparam a igreja para acolher. Chegou a pessoa de fora com uma roupa diferente da domingo. Roupa de domingo a gente sabe qual é da igreja, está lá no fato social, culto domingo. Aí chega uma pessoa que nunca pisou numa igreja. Chega na igreja de chinelo, aquele monte de olhar assim, ó. Olhar diminutivo. O olho da pessoa está aqui. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem? Primeira vez de você aqui? E tá. Tem que treinar a igreja. Tira o olho do chinelo. Eu estou falando chinelo, mas pode ser outra coisa. Então a gente tem que preparar a igreja para acolher, para dizer, vem cá, senta aqui e tudo. A gente vai, olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, eu sou pastor da Plena lá há 21 anos. Nunca, mais uma vez para ficar bem dramático, nunca, alguém conversando comigo dentro da igreja, pastor, é o seguinte, quero te dizer dentro da igreja, que Jesus é maravilhoso. Nunca vi alguém acender um cigarro de maconha na minha frente. Eles respeitam. Eles já sabem, só que tem códigos que eles não sabem ainda. E é muito ruim quando a igreja fica pegando no pé do sujeito porque ainda não sabe aquelas coisas que são ensinadas há 60 anos na nossa igreja. Você tem que adequar os de fora. Uma equipe que é saudável vai se preparar para acolher os de fora. E no último lugar, para a alegria de todos vocês, o líder que forma equipes saudáveis e frutíferas mantém uma frequente vida devocional. Eu deixei isso para o final, porque é o mais importante, mas na minha vida está longe de ser o mais praticado. Eu vou falar de algo que eu sei mais com a cabeça do que com a prática. Estou abrindo bem meu coração com vocês. Em vista do desafio que eu tenho como pastor, de pregar regularmente, de conviver com pessoas da igreja, no mesmo bairro que eu moro, de viver como um bom marido, como um bom pai, os desafios que eu tenho para ser um pastor que em tudo glorifica a Deus, eu deveria orar muito mais do que eu oro. Eu deveria, em virtude da importância que eu dou para a entrega da mensagem, da palavra, eu deveria me consagrar muito mais a Deus do que me consagro. O mais importante fica para o final, vida com Deus. Deus em Jesus Cristo é o nosso alfa e ômega, é o começo e o fim. Nosso ministério acontece no meio de Deus, não é alheio a Deus, não é ao lado dele, é dentro dele. E por isso que a Bíblia diz que a gente faz tudo por ele, para ele, a gente faz tudo nele.
Só que a gente se esquece e vai mecanizando as coisas. E a gente se perde e deixa de lado uma vida de devoção a Deus. Vida devocional protege a gente da erosão da fé, que é silenciosa e persistente. Ninguém vê a erosão da pedra a olho nu. Nossa, essa pedra perdeu 10 centímetros agora. Eu estava aqui bobo com um passarinho, de repente veio a pedra fazer assim, zoom. Ninguém vê a erosão, ela é invisível. E ela é silenciosa. A nossa alma vai se desgastando sem que a gente perceba. E quando a gente percebe, o lugar de Deus foi totalmente diminuído, desgastado. A vida devocional nos protege da secularização do chamado, perda de transcendência, tudo passa a ser administração de projeto. Gente, eu estou falando de gestão, mas ela é um meio só para organizar as coisas, para que o nosso coração seja realmente banhado pela graça de Deus. E do aborto ministerial, gente que desiste do ministério. A gente não pode perder isso de vista. Não sei quantos conhecem o Wayne Cordeiro. O Wayne Cordeiro fez uma palestra em 2006, eu assisti essa palestra, eu fiquei simplesmente enlouquecido com ele. É aqui no português, tem até no YouTube, Líder Correndo Porém Morto. Aconselho vocês todos a assistirem isso. Procurem o nome dele no YouTube, que vocês vão achar essa palestra, no Summit. E desde então passei a ler muito do Wayne Cordeiro, que tem muita sabedoria. Ele é um pastor no Havaí, um sofrimento enorme, na Big Island, um lugar horroroso. Ele é canoísta, ele é todo esportivo, um cara muito bem-humorado e cheio de Bíblia. E nesse encontro ele falou de um amigo que caiu em pecado, e ele ficou assustado, porque o amigo era íntimo, ele não sabia de nada. E o amigo estava em pecado há muito tempo. Ele perguntou, fulano, como você conseguiu juntar a figura do pastor, as funções pastorais com o seu pecado, com a sua secretária lá? Clichêzão o negócio. Aí ele falou, sabe por quê, Wayne? Porque eu passei a ler a Bíblia de forma diferente. E ele pegou uma Bíblia, mexia no papel, na época que a Bíblia era de papel, né? E jogava para o povo. Todo domingo era assim, Wayne. Para o povo. Ao invés de fazer e povo. Povo. Nunca podemos nos esquecer que o Deus vivo fala através de uma devoção viva, não mecânica. Tem gente que não morre porque está no respirador mecânico. O pulmão não mexe mais. O coração não tem força mais. Nós precisamos de uma devoção viva. E eu estou falando para vocês, eu preciso praticar mais isso. O que eu peço dos outros, eu exijo de mim. Porque eu ainda tenho muito tempo de ministério pela frente. E se eu não estiver aos pés da cruz, se eu não for aquela árvore de Jeremias 17, plantada junto às árvores, eu vou secar no momento de seca e eu vou amargurar no ministério. Então, queridos, a vida devocional nos mantém em dia com Deus, traz a Bíblia para dentro da alma antes de ser para o povo, torna Deus um amigo mais íntimo e nos enche da shalom de Deus. Depois dá uma olhadinha no Google, o que significa shalom. Gente, é uma coisa espetacular. Shalom, dentro da gente, shalom, muita shalom. É o alívio, é a certeza de que Ele vai prover para nós o pão, vai prover para nós o que for necessário. Deus nos chamou para realizarmos a sua obra e sozinhos nós não conseguimos. Precisamos construir equipes que sejam simplesmente sensacionais, repletas de pessoas saudáveis e que vão dar muito fruto. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude nessa campanha. Amém? Amém. Terminei. Vamos lá. Queridos, eu tenho aí pouquíssimos minutos para a gente fazer no máximo 3 perguntas. Então, se houver alguém aqui que queira fazer alguma colocação, por favor, levante a mão para a gente levar lá, para a gente cumprir bem o nosso horário, porque daqui a pouquinho começamos tudo de novo. Aí o Hugo vai até você. Fabrini, bom dia. Você falou sobre a questão dos sonhos, a importância disso na questão da liderança, no desenvolvimento. Eu estou pensando sobre a geração emergente, os jovens,
que, ao meu ver, parece ser uma geração que não tem perspectiva. Eles chegaram num mundo pronto e eles estão perdidos sem saber o que mais dá para fazer, para onde ir. Como você vê assim compartilhar sonhos com essa geração, para onde eles vão? Qual o seu nome? Johnny. Johnny, você está falando dessa nova geração e realmente é um desafio para nós. Alguns chamam essa nova geração de geração cristal. Lindo de ver, mas muito frágil, que quebra muito fácil. Uma geração que foi muito protegida por pais que viveram numa sociedade, por exemplo, que não tinha internet. Internet é uma coisa de 20 anos, tá? Aqui no Brasil. Então, meninos de 18 anos, de 20 anos, não sabem o que é viver sem internet. Não sabem o que é viver sem o computador. Por que eu estou dizendo isso? Essa geração cristal sabem como recomeçar tudo apertando o botão de reset. Reset, lá, pum, zera tudo e recomeça. Eles acham que a vida é assim. Deu um problema, eu reseto tudo. Como eles vivem muito abrigados, protegidos num ambiente doméstico, eles têm um problema virtual, se indispõem com um monte de gente, mas vão para a calçada e não vão ter grandes problemas. Os problemas são todos de ordem virtual. Então, essa geração não está preparada para o mundo real, está preparada para o mundo virtual. E uma marca é essa fragilidade de não ter uma vida emocionalmente sustentável. Você vê que essa geração não tem, por exemplo, um ânimo sustentável por muito tempo. Eles desanimam com muita facilidade, eles não perseveram, por isso a falta de sonhos. Lá na igreja tivemos um exemplo disso. Uma pessoa que começou um ministério muito bem, algo muito legal, que teve um resultado incrível na primeira reunião, mas que precisava de alguns apontamentos, ajustes. Chamei para uma conversa. Primeiro, a pessoa disse, não gostou muito das minhas colocações. Chamei para a segunda conversa uma pessoa querida, amada, uma pessoa que estava dando muitos frutos na igreja. Chamei para a segunda conversa, o desconforto era muito maior, a coisa foi ficando cada vez mais difícil e, para minha surpresa, 2 dias depois dessa segunda reunião, em que eu estava colocando legitimamente, olha, muda isso e muda aquilo, ela me entregou uma carta de desistência do ministério e foi embora da igreja. 30 anos de idade. Eu falei, gente, que geração é essa? Com uma programação escrita, distribuída pela cidade, aos montes, reuniões em tais dias. Depois ficamos nós de porteiro virtual na internet dizendo, essa reunião foi cancelada, não teremos esse encontro, com um papelão. Ficamos na nossa igreja, a gente não gosta de fazer as coisas de qualquer forma, com relaxamento, a gente faz tudo com antecipação, com problema. Então a gente viu ali, Johnny, um problema dessa geração, que tem sonhos curtos, que tem uma sustentação, um ânimo curto. Você vê que eles se deprimem com muita facilidade, porque nós não treinamos os nossos filhos para coisas muito longas. Então, esse é um desafio nosso, é acompanhar esses jovens, e eu tenho falado muito isso na igreja, porque as mães e os pais estão super protegendo as crianças, criando um mundo super protegido dentro de casa. Essas crianças vão crescer como adultos que não sabem como é lá fora. Em casa ela faz, papai chega e resolve. Faz, papai vai dar. Ela acha que na calçada vai ser assim. Aí esse adulto vai para o mundo e diz, o chefe fala, e daí? Não faça de novo. Aí ela percebe que o não funciona para o mundo real. O que acontece? Fica aos 30 dentro de casa, aos 40 dentro de casa, estudando para concurso, nunca sai. Porque os pais não preparam os filhos para o mundo de verdade. E aí, sonho tem a ver com uma vida, é uma coisa que tem que ser ensinada. Então, nós, pastores, precisamos ensinar os membros de nossas igrejas a criarem seus filhos outra vez, para o mundo de verdade. Porque, por mais que a realidade virtual tenha chegado, a gente vai continuar andando de ônibus, a gente vai continuar andando na rua, vai continuar tomando mordida de cachorro, vai continuar tendo os problemas na escola, a vida humana vai continuar. Então, nosso desafio é como sonhar a longo prazo? É como ensinar uma vida a longo prazo, com menos proteção e mais realidade. Então, não sei se eu te ajudei não, mas tentei, tá bom? Mais alguma? Só mais essa e outra, tá? Por causa do horário. Ok. Meu nome é Romário. Romário. E eu queria que você falasse mais a respeito de uma questão que você trouxe aí, que é trazer conceitos de empresa para dentro da igreja. E como numa igreja, vamos dizer assim, tradicional, convencional, vamos dizer assim, convencer o grupo, né, a usar esses conceitos dentro. Tá. A sua pergunta, Romário, é parecida com uma questão que o Davi colocou para mim, antes da gente começar a segunda parte. Como é que a gente faz
para convencer um conselho, um grupo de conselheiros, seja lá qual for a maneira que você encontrou para governar a sua denominação, um grupo já pré-existente que pensa de um jeito a pensar de outro. O que a gente tem que pensar em primeiro lugar? Se você tem um sonho como Moisés, eu quero ir para Canaã. Se você tem um sonho como Davi, eu quero o Reino Unido. Eu tenho um sonho de Paulo ver uma igreja global. Esse sonho não vai te dar descanso enquanto você não realizá-lo. Então você pode realizá-lo com um conselho atual, com um grupo atual, desde que eles entrem na história. Ou você pode insistir e criar uma guerra, a terceira guerra mundial com um grupo lá. Nem você vai realizar seu sonho e nem eles vão ser edificados. Então, se você percebe que não dá para seguir a partir de um certo ponto, acho que o caminho mais nobre, depois de muita tentativa amorosa, depois de muita colocação paciente, é você dizer, queridos, o meu tempo aqui acabou, eu acho que vocês querem isso, vocês gostam, foram chamados para isso, mas eu fui chamado para outra coisa, eu vou seguir o meu caminho. O apóstolo Paulo, ele divergia, ele tinha uma visão diferente das coisas, como aquela igreja que era bem de Jerusalém. Pedro, quando vai na casa de Cornélio, ele vai para a casa de Cornélio e tem uma surpresa, e depois tem que se explicar, dar um relatório, e todo mundo entende. Ali o conselho entendeu. Agora, tem hora que o conselho não entende, porque está defasado espiritualmente. Então, acho que a melhor coisa a fazer é, primeiro, conversar. Vamos tentar? Vamos. Mas é um vamos só de falar ou um vamos na prática? Vamos na prática? Então, beleza, estou conseguindo. Conheço pastores que fizeram a virada, mas conheço pastores que adoeceram e adoeceram aos outros. Então, para evitar esse adoecimento, olha o tamanho do mundo, olha a quantidade de gente que tem por aí que quer o que você está sonhando. Então, a coragem é do plantador dizer o seguinte, aqui eu tenho segurança, mas não realizo o sonho. Sonho custa caro, tá, gente? Sonho custa caro. Se você não quer uma vida barata, você vai ter que estar disposto a desembolsar uma grande quantidade de energia emocional, vulnerabilidade e dependência. Então, você tem que chegar e dizer o seguinte, queridos, eu agradeço muito, eu tenho um pacote de benefícios aqui maravilhoso, mas isso não paga a minha inquietação. Quero pedir a bênção, se alguém quiser me ajudar aqui, eu agradeço. Vocês podem me dar apoio, pode até ser que surja uma parceria daí, com essa atitude nobre. Então, se não dá para fazer com o grupo, se o grupo não quer aceitar, vai para outro lugar. Ah, mas não é só o grupo não, pastor, não entendeu. É a denominação inteira. É a denominação toda. Eu sou subversivo na denominação. Sai da denominação. Ah, o que eu vou fazer? Vai para a denominacinho, vai pequenininha. Por que eu estou falando isso? Porque um dia nasceu a Igreja Batista. Um dia nasceu a Igreja Presbiteriana. Quando já existia a Santa Igreja Apostólica Romana, surgiu um grupinho na Escócia, presbiterianos, um grupinho na Europa, batistas. Existe vida fora de uma denominação. São os fatos sociais que prendem a gente ali. Então a questão é, não tem desculpa. Não tem desculpa. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Olhem para mim, por favor, me respondam com toda a sinceridade. Jesus é batista ou presbiteriano? É assembleiano? Hã? Jesus é calvinista? Jesus é Jesus. Então, queridos, o que a gente precisa entender é que a gente não é obrigado a ficar ali. O que a gente não pode é engolir um sonho. Tá bom? Não sei se eu ajudei não, tá, Romário? O Hugo falou, ó, chega, acabou. Então eu peço perdão a vocês. Eu estou aqui, se eu quiser eu posso corresponder aqui a você diretamente. Obrigado, tá, gente? Um abraço, Deus abençoe vocês.